BB Seguridade é uma das ações mais queridas para quem vive de dividendos e caiu de R$ 42 para R$ 33 em poucos meses. E isso aconteceu porque o mercado não gostou nada do resultado que BB Seguridade teve no primeiro trimestre e a gente vai abordar isso tudo nesse vídeo. Mas aí vale a pena a gente refletir. Essa é uma daquelas oportunidades que só aparecem quando todo mundo está com medo, ou a empresa perdeu fundamentos e não vale mais tanto a pena assim. Bom, isso é o que a gente vai abordar nesse vídeo. Os motivos por trás dessa queda e se vale a pena comprar agora para viver de renda passiva no futuro ou não. Mas antes, aquele recadinho rápido, já taca no sininho aí, se inscreve no canal e deixa aquele like na parceria também para você ficar sabendo de tudo. Então vamos lá, BB Seguridade. Vamos abrir o gráfico aqui para a gente dar uma olhada. E olha só que interessante, em 1º de maio, a cotação atingiu 42,77 e ficou mais ou menos por volta disso até 5 de maio, 41,94 aqui. E aí BB Seguridade divulgou o resultado do primeiro trimestre no dia 6 de maio, antes da abertura do pregão. E esse resultado não agradou o mercado em nada, não veio como o mercado esperava. E olha só o que aconteceu com o BB Seguridade. Desceu a ladeira aqui até 33,82. Preços de dezembro de 2024. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o resultado do primeiro T de 25 para te mostrar o que rolou com o BB Seguridade e o motivo do mercado não ter gostado. E depois a gente vai bater um papo se a empresa continua valendo a pena ou se não mais. Mas antes disso, eu queria que você enxergasse essa oscilação de curto prazo. BB Seguridade caiu 20,93%. Mais de 1/5 do valor da companhia. E o resultado que fez BB Seguridade perder 1/5 do seu valor como companhia não foi um resultado ruim de um ano, não. Foi o resultado ruim de um trimestre. O primeiro trimestre de 2025. Será que esse resultado ruim justifica uma queda desse tamanho? Por 1/5 do valor da companhia? Ou o mercado exagerou? Porque se o mercado exagerou, abriu-se uma janela de oportunidade, porque a gente está falando aqui de BB Seguridade, senhores, que é uma empresa fiel pagadora de dividendos. Essa empresa é uma máquina de remunerar o acionista, e isso tem muito valor. É uma empresa que todo mundo que vive de renda ou está construindo patrimônio para viver de renda tem na carteira. Não é qualquer empresa. Mas vamos lá, vamos abrir o resultado aqui do primeiro T de 25 para a gente ver junto isso aqui. Aqui nos destaques do resultado a gente observa que o lucro líquido cresceu 2 bilhões, 8,3% de crescimento em relação ao primeiro T de 2024, que é o mesmo período do ano passado. O resultado operacional cresceu 1,7 bi, o aumento de 4%, e o resultado financeiro teve um crescimento de 300 milhões de reais, um aumento aí de 37,9%. Aqui prêmios ganhos retidos, 3,6 bilhões, um aumento aqui de 7,1% em relação ao primeiro T de 24. Sinistralidade caiu 0,3 pontos percentuais, sinistralidade controlada, isso é importante. Reservas de previdência houve um aumento de 8,2% e receitas de corretagem um aumento de 4,1%. E a receita da BB Corretora teve um aumento de 4% com relação ao primeiro T de 24 e a margem líquida subiu de 58,9% para 60,6%. Teve um aumento de 1,7 pontos percentuais com relação ao mesmo período do ano passado. Mas aí você vai me perguntar, pô, mas está tudo melhor? Então por que caiu? Calma que a gente vai chegar no problema, não tem só ponto positivo aqui não. Aqui a gente vê os números da Brasilseg, com um lucro líquido aqui de 1 bilhão 105 milhões, um aumento aí de 9% em comparação com o primeiro T de 24. E prêmios emitidos de 4 bilhões no primeiro T de 25 contra 4,3 bi do primeiro trimestre de 2024. Boa performance aqui nos ramos de vida, rural e prestamista. E agora Brasilcap. Eis aqui uma parte do problema. Olha só. O lucro líquido caiu do ano passado para cá de 71 milhões para 54 milhões. Uma queda aqui de 24%, isso aqui é bastante coisa. E o resultado financeiro caiu 42%, isso aqui decepcionou bastante o mercado. Essa queda ela foi impactada pelo ajuste negativo em operações de hedge e pelo aumento da taxa referencial, que elevou aí o custo dos passivos. Bom, mesmo sendo um segmento menor, puxou o lucro consolidado total para baixo, e ligou o sinal de alerta aí no mercado. Agora a gente vai para a segunda parte do problema, que é a Brasilprev. A captação líquida de Brasilprev foi negativa em 1,5 bilhão. E o que significa isso? Captação líquida significa o quanto entrou de dinheiro novo e quanto saiu, os resgates. Então aqui em números, entrou 5,6 bilhões e saiu 7,1 bilhões. Saldo de menos 1,5 bilhão. Ou seja,
mais gente resgatou do que aplicou na Previdência da Brasilprev. Mas mesmo com essa captação líquida negativa, o lucro líquido subiu 17%, porque o dinheiro que já estava investido rendeu e gerou taxas e deu lucro. Mas o mercado olha o futuro. E essa captação líquida negativa pode indicar aí um enfraquecimento na base de clientes, perda de market share para os concorrentes e risco de não cumprimento do guidance, que a gente vai ver agora. Então aqui na tela a gente tem o tal do guidance. E para quem não sabe, o que é isso? O que é o guidance de uma empresa? O guidance é a projeção que a própria companhia faz para os resultados do ano. Você está vendo aqui essa barra em azul claro? Isso aqui é a projeção que a empresa fez para cada segmento da companhia. Então aqui a gente pode ver que o resultado operacional não decorrente de juros, a projeção para o ano é de 3 a 8%. E aqui já está em 4,2%, está dentro da faixa. E lembrando que essa projeção é para o decorrer do ano inteiro e a gente está só no primeiro trimestre. Muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. A gente tem até o final do ano para esses segmentos atingirem essas previsões aqui do guidance. E o que está realmente gerando uma preocupação no mercado aí são os prêmios emitidos pela Brasilseg. E a projeção que a empresa deu é de 2 a 7%. Só que o resultado no primeiro trimestre foi de menos 5,9%. Está bem distante da projeção. Mas a gente tem que lembrar que a gente ainda está só no primeiro trimestre e a empresa ainda tem o resto do ano para correr atrás e trazer esse indicador aí para dentro do guidance. E o nosso terceiro indicador, reserva de plano de previdência, PGBL e VGBL da Brasilprev, está distante da meta do guidance, mas está caminhando para ela. A projeção que a empresa deu foi de 12 a 16% e está 8,7%. Só que a gente ainda está no primeiro trimestre. Tem bastante tempo e tem tudo para conseguir atingir. Quando chegar o resultado do segundo T de 25, aí a gente vai conseguir avaliar isso aqui melhor. Conclusão. Isso aqui que você viu foi o que fez o resultado de BB Seguridade despencar. E o que é isso? Foi uma quedinha boba no resultado? E não foi. Foi uma queda importante tanto na Brasilprev quanto nos números da Brasilcap. Mas a empresa não perdeu fundamentos e segue lucrativa. O lucro líquido ajustado subiu 8% em comparação ao ano passado. Então, na minha opinião, no meu ponto de vista, isso aqui não é recomendação de compra, isso aqui é eu dando a minha opinião sobre o que eu estou vendo aqui. E para mim, BB Seguridade continua sendo uma excelente ação para quem busca viver de dividendos no futuro e principalmente a esses níveis de preço. Tem um dividendo atrativo, em torno agora de 10%. Isso aqui para uma empresa pagadora de dividendos é muita coisa. Se vier 6, 7% tá ótimo, porque isso aqui paga sempre. É uma empresa de lucro estável, política de distribuição forte e um negócio previsível dentro de um setor perene. Então a R$ 33,00 para mim é bom negócio, para mim é bom preço. Ah, mas pode cair mais? Claro que pode. Sempre pode cair mais. E se o resultado do segundo T de 25, que vai sair agora em 4 de agosto, não melhorar esses números aqui, vai cair mais. E caindo mais, eu sigo comprando. Comprei um pouco agora a 33, se cair para 30, compro mais um pouco e assim eu vou. Mas também não acho que é para rapar o cofre e sair comprando BB Seguridade, não. Mas a oportunidade que você tem de comprar barato é agora. Agora que pintou esse resultado parcialmente ruim no meio do caminho. Porque senão você ia pagar 42. Então, como a empresa segue com ótimos fundamentos, o melhor é comprar a 33, que daqui a pouco ela volta a crescer. Eu honestamente torço para dar esses BOzinhos aí, o preço cair e eu conseguir comprar. Sabe por quê? Porque às vezes é uma empresa que você gosta, pagadora de dividendos, mas como ela está indo bem de trimestre a trimestre, ela está sempre cara, ela não te abre janela de entrada. E aí você não consegue comprar porque você não vai pagar caro. Então é muito melhor pagar barato na expectativa de uma recuperação futura do que pagar caro e ver cair, cara. Isso aqui é o que eu penso. Mas me conta aí nos comentários, você concorda comigo? Me conta o que você está fazendo. Tá comprando BB Seguridade ou você acha que é uma fria e tá pulando fora do barco? Diz aí, vamos trocar uma ideia sobre isso. E se você curtiu essas informações que eu trouxe aqui, toca no sino, se inscreve no canal, deixa aquele like na parceria, que isso aqui me ajuda bastante. Abração, tamo junto e até a próxima.